Sandoval, senhora prefeita, doutora Mona Lisa, secretários, quero também cumprimentar e acolher de modo muito carinhoso a comunidade Ascender, que vieram incendiar o fogo do Espírito Santo aqui em Bicaraí, nesse final de semana. Também queremos acolher os nossos visitantes. Eu vejo daqui algumas pessoas de Floresta Azul, sejam bem-vindos à paróquia Senhora Santana, e também algumas pessoas da paróquia Santo Antônio, da comunidade São Benedito, em Itaiá. Se tiver outras pessoas de outras paróquias, sintam-se acolhidos e sejam bem-vindos a esse nosso encerramento do 6º Cenáculo com Maria, que tem como tema, qual é o tema? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Caríssimos irmãos e irmãs, na missa de abertura, nós dizemos que o cenáculo é o lugar de oração, e o cenáculo aconteceu por um pedido de Jesus. Jesus, antes de subir ao céu, pediu aos apóstolos que permanecessem em Jerusalém, reunidos em oração, até que viesse sobre eles o Espírito Santo. E os apóstolos então se reuniam com Maria e ali permaneciam em oração até quando aconteceu o Pentecostes, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Acredito que todos que participaram deste encontro voltam para casa também cheios do Espírito Santo de Deus. Algo novo estão levando no coração, sobretudo no ano santo que nós estamos celebrando. Eu ouvi algumas pregações, sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, muitas pessoas saem desse encontro levando no coração o que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, disse à sua comunidade: a esperança não decepciona. Com certeza, vamos sair daqui cheios desta fé, desta confiança e, sobretudo, cheio de esperança em um Deus que não decepciona os seus filhos. E aqui no final das pregações, a última pregação, nós ouvimos o nosso irmão que trouxe dentro da pregação o testemunho da sua vida, e aqui ele partilhava como Deus resgatou e trouxe para dentro da igreja, para que ele se tornasse um instrumento de evangelização, de conversão e de resgate de tantas outras vidas. Então, amados irmãos e irmãs, não só aqui escutamos a palavra de Deus, ouvimos as pregações, as partilhas, mas também neste encontro nós podemos testemunhar e ver com nossos olhos a mudança que Deus faz na vida daquelas pessoas que abrem o seu coração para Deus. No entanto, precisamos ouvir o que Deus nos diz. Hoje nós estamos celebrando em todo o Brasil o encerramento do ano, do mês da Bíblia. Mês de setembro é o mês da Bíblia. E lá, hoje na missa pela manhã, eu estava lembrando que quando eu era ainda leigo lá na comunidade, na minha paróquia de Canavieiras, a gente ia para as comunidades rurais, ia para os encontros de catequese, e tinham muitos cânticos que nos motivavam acerca de ter uma intimidade mais profunda com a Bíblia. E um canto, talvez vocês nem conheçam, ou não lembram mais, mas que era muito forte na época em que nós participávamos da vida de comunidade. Não sei se vocês lembram, diz assim: toda a Bíblia é de um Deus irmão,
Feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. E a gente ia para aqueles encontros e cantávamos esses cânticos e saíamos dali com aquele desejo de ter um contato maior com a Bíblia, porque a Bíblia é o livro da revelação de Deus. Deus que revela, Deus que ensina, Deus que nos mostra o caminho para a nossa salvação. Mas hoje, caríssimos irmãos e irmãs, a igreja continua a nos convidar a nos debruçar sobre a palavra de Deus, porque a nossa igreja, ela valoriza a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra. Não existe Eucaristia sem a palavra de Deus. Por isso, nós cristãos católicos precisamos desenvolver uma intimidade mais profunda com a palavra de Deus. Estudar as Sagradas Escrituras, rezar com a palavra de Deus e escutar o que Deus revela através do seu livro sagrado. Por isso, hoje, em todo o Brasil, celebrando o encerramento deste mês da Bíblia, fica esse convite. Vamos continuar rezando com a palavra de Deus. Tivemos esse mês todo para estudar a carta de São Paulo aos Romanos. Quem que estudou a carta de São Paulo aos Romanos, vão para outras cartas. Existem tantas outras cartas de São Paulo, a outras comunidades, que também são riquíssimas em ensinamento, e vai nos mostrando o caminho para que podemos nos tornar mais próximos de Deus. No entanto, hoje, o que a palavra de Deus nos diz, amados irmãos e irmãs? Ouvimos na profecia de Amós, que disse: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilho do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinhos, se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Ai dos que vivem despreocupadamente. Essa profecia, ela é tão atual, se torna uma realidade para nós que hoje vivemos em um mundo onde assistimos de casa o genocídio que vem acontecendo na Palestina, o genocídio que vem acontecendo na Ucrânia, e a violência que vem tomando conta do Brasil. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos assistir um jornal e ao vivo passa em algumas realidades de cidades no Brasil, tiroteio, as pessoas descendo dos carros, deitando no chão, com medo de ser alvejada por bala perdida. Então o mundo está envolvido numa violência terrível. E a profecia nos diz: ai dos que vivem despreocupadamente. Nós não podemos viver assim. Se nós não podemos fazer alguma coisa para mudar essa realidade diretamente, mas precisamos desenvolver a empatia, ou seja, sentir a dor e o sofrimento do outro. Nós não podemos ver as pessoas sendo mortas, não podemos ver as crianças morrendo de fome e ficar como se nada estivesse acontecendo. Jesus nos ensina um caminho diferente, o caminho da compaixão, da misericórdia, do amor, do envolver-se com as causas, com as realidades. Por isso, então, nós precisamos sair do nosso comodismo e iniciarmos, então,
um movimento contrário a todo esse mal que se instala no mundo. E que movimento é esse que nós devemos fazer? Primeiro, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos assumir a nossa fé. E aqui São Paulo, na carta a Timóteo, vai nos dizer qual é a postura que devemos tomar diante dessas realidades. São Paulo nos diz: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual fostes chamados e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que dará vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Essa deve ser a postura de todos nós. Primeiro, viver a nossa fé com autenticidade, nos afastando de tudo aquilo que é injustiça, de tudo aquilo que é impiedade, tudo aquilo que é perverso, mas assumindo o amor, vivendo com firmeza e vivendo também com mansidão. É assim que nós vamos destruir o mal no mundo. É assim que nós vamos destruir toda essa estrutura que vem destruindo a vida e a felicidade de muitas pessoas. Ou seja, no encontro verdadeiro com Deus, nós vamos construindo um projeto contrário a esse projeto mundano e que vem atacando a vida e destruindo toda uma boa parte da humanidade. Porque, amados irmãos e irmãs, a ganância, a injustiça, tudo isso são princípios do mal e que destrói o bem. No entanto, nós precisamos combater, vivendo a nossa fé e sendo autênticos enquanto cristãos, não permitindo nos corromper diante das realidades desse mundo. Mas existe também aqui, na carta de São Paulo, um chamado muito importante para todos nós. Precisamos combater o bom combate da fé e conquistar a vida eterna. Vocês se preocupam com a vida eterna? Vocês se preocupam com a vida em Deus? De que maneira vocês estão construindo o projeto de vida eterna? O evangelho que nós ouvimos hoje deixa muito claro para nós que após a morte não existe mais jeito, porque depois que nós morremos, ou vamos para o céu, ou vamos para o tormento eterno. Por isso Jesus conta uma parábola hoje, parábola do rico e do Lázaro, né? Mostrando justamente o que aconteceu com o rico. O rico vivia despreocupadamente aqui na terra e vivia a partir da segurança dos seus bens. Quando morreu, foi para o tormento eterno, enquanto Lázaro, que vivia da providência divina, que mendigava na porta daquele rico, quando morreu, foi estar com Abraão. E lá, nesse diálogo entre o rico e Abraão, Abraão diz: existe um abismo entre nós, que quem está aqui não pode ir para lá, e quem está aí não pode vir até nós. E aquele rico disse: pai Abraão, peça a um dos nossos que possa ir lá embaixo avisar os meus irmãos, para que eles também não venham sofrer o que eu estou sofrendo. E Abraão diz: lá estão os profetas, que eles escutem. Lá está Moisés, que eles escutem. Mas ele insiste: mas se enviar algum dos mortos, os meus irmãos irão se converter. E Abraão disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E aqui, amados irmãos e irmãs, Jesus, por meio dessa parábola, ao contar para os fariseus
conta também para todos nós e nos adverte que a vida eterna é uma realidade, que o céu é uma realidade, mas que o inferno também é uma realidade. E nós construímos o projeto de céu e de inferno aqui na terra. Por isso, como é que está o seu projeto de vida eterna? Como você está se preparando para esse encontro definitivo com o Pai? Numa última palavra, caríssimos irmãos e irmãs, eu vos exorto nessa tarde: cuidai da salvação de vocês. Se preocupe com a salvação de vocês. Não se preocupe com as coisas desse mundo, porque todas elas vão passar. Vai chegar um momento que tudo isso vai passar. Então nós devemos nos preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida em Deus, que é uma vida eterna e que nós logo, logo seremos convidados a estar com Ele. Pois Jesus diz: nós não sabemos nem o dia nem a hora. Peço desculpa aqui à nossa irmã, a esposa de Guinho, mas ele é um exemplo. Guinho estava cheio de vida, caminhando conosco. Estava trabalhando na prefeitura, cuidando do transporte das pessoas doentes. Inclusive, o último vídeo dele era ele com 3 criancinhas nos seus braços e dizendo da emoção que foi trazer uma mãe com 3 crianças até Ibicaraí. E onde está Guinho hoje? Já celebrou a sua Páscoa definitiva, mas ele procurou, ao longo desses tempos que nós estamos aqui, fazer a vontade de Deus, do seu jeito, da sua maneira. Mas quando nós ali celebrávamos o seu sepultamento, as suas exéquias, estavam lá ao redor do seu caixão vários sinais da sua fé. Era alguém que estava participando da pastoral da acolhida, alguém que estava participando do terço dos homens, alguém que estava participando da liturgia, alguém que participou ativamente do encontro de casais com Cristo, alguém que estava buscando Deus. E quando Deus o alcançou buscando a sua face. É isso que nós devemos fazer, caríssimos irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus pela presença de todos vocês aqui, mas que a partir de hoje devemos continuar nesse caminho, buscando desenvolver uma profunda intimidade com Deus, porque em qualquer momento Ele vem ao nosso encontro. Eu tenho dito, Ele deve e precisa nos alcançar caminhando com Ele, trabalhando na sua vinha, sendo pessoas comprometidas com o seu reino e vivendo uma intimidade mais profunda com Ele, por meio da oração, por meio da escuta da palavra, mas sobretudo por meio do exercício da caridade, do amor, da misericórdia e da compaixão. Então, durante todo esse dia que nós aqui nos reunimos, onde escutamos belíssimas pregações, onde foi nos apresentado Maria como esse sinal de esperança, mãe de esperança, que nós possamos então, amados irmãos e irmãs, através de Maria, dessa espiritualidade tão rica, encontrarmos sempre mais com o seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.